Começa agora o quadro Isso que é Legado. Um oferecimento Nós Cegos. Opa, estamos gravando o quadro Isso que é Legado. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial aí. Ele não é deficiente não, mas é especial. Mas antes eu vou chamar o nosso pessoal do Nós Cegos, Steve Albuquerque. Opa, estamos aqui, valeu aí, Emerson, o pessoal da mesa. E aqui é chique, hein? A mesa redonda. Mas não é porque não é chique, né? É porque a gente não bate o joelho na quina, né? Então tem uma mesa redonda. Dario Ramos. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês e com a presença ilustre do nosso grande amigo Deres. E Wilson Sobral. Fala aí, gente. Beleza? Tamo junto. E para começar, eu vou falar aqui do nosso Mano Deres. O Mano Deres é ator, é compositor, dublador e eu não sei como ele arruma tempo para ser marido de aluguel ainda. Fala aí, Mano Deres. Chega aí. Fala, meus queridos. Muito obrigado aí pelo convite. Fico aí bem feliz de estar aí participando de vocês com esse projeto. Então, cara, essa questão do marido de aluguel tem que explicar direito. Você fala por aquela mulher de 40, que já passou do tempo, ela vai achar que é outra coisa, aquilo que diz contato, as casas. É manutenção de prédio, né? Uma pintura, consertar uma porta, uma janela, um chuveiro, esse tipo de coisa. Mas isso aí é coisa que a gente faz é esporadicamente, né? Não é uma coisa... Na época que eu tava entre 2012 e 2015, que eu tava bem focado ali no teatro, eu cheguei a fazer bastante coisa aí. Ô, Deres, já fazendo esse link, conta um pouquinho assim, como que foi a sua infância, onde você cresceu, as suas influências, até pra gente saber, você falou aí um pouco de marido de aluguel, né, que é aquele cara multiuso, tal, tá sempre fazendo uma coisa ali, uma coisa aqui. Como começou isso? Qual foi suas influências, a sua infância? Cara, eu moro aqui numa cidadezinha que é interior, né, Itapecerica da Serra, né, nascido e criado aqui. Então, desde pequeno, eu sempre tive curiosidade de mexer nas coisas, de construir. Às vezes tinha alguém construindo alguma coisa, eu encostava perto para dar uma olhada, para ver como é que era. Já trabalhei muito com meu pai quando era menor de idade, né, que hoje em dia já não pode, porque assim, um monte de papagaiada do politicamente correto, né, e eu tive esse privilégio que na minha época podia, né, e tá tudo bem. E ali eu ficava acompanhando, vendo meu pai construindo e tal, né, meu pai ele é mestre de obra, e aí, nesse meio tempo eu fui pegando gosto pela coisa, né, de levantar uma parede, ver como é que colocava um piso, instalava uma porta e tal. E aqui, assim, aqui por ser bem interior, bem afastado do centro de São Paulo, meio que a gente tem que se virar por aqui, né? Então, até a gente brincava aqui quando era pivete, que é aquela criança que não sabia nadar, não sabia andar de bicicleta, não sabia jogar uma bola, que morria, ou sofria o tal do bullying, né? E a gente tinha uma cultura de que assim, né? Hoje em dia tudo que a gente compra e joga fora. E na época, quando eu era pequeno, a gente tinha muita cultura de consertar coisa. E aí, então eu sempre tive essa curiosidade de consertar coisas e construir coisas, né? No final do ano eu tinha um projeto que chamava Casa da Passagem. E lá no final do ano eles davam carrinho, bola e tal. E muitas vezes, às vezes chegava lá, tinha coisa quebrada, faltando peça e tal. E era assim, a gente dava um jeito de fazer ou com tampinha de garrafa, para quando faltava uma rodinha, ou fazer com um pedaço de madeira. Quando vem a fase adulta, aí eu continuei trabalhando, construindo coisas, a casa onde eu moro, a gente que construiu e tal. E quando foi pro teatro, falando um pouco do teatro, quando eu cheguei lá, eu também vi que eu tinha essa coisa de habilidade para poder construir cenário e também fazer figurino. Aí isso me ajudou. Quantos anos foi mais ou menos essa questão do teatro? Cara, o teatro já foi mais velho, já tava com 26 anos de idade já. Eu queria te perguntar, Deis, por que você entrou no teatro? Por que eu entrei foi uma história bem engraçada, assim, porque eu lembro na época que eu me separei, né? Aos males que vem pro bem. Então, quando na época eu me separei, eu fiquei um tempo ainda pensando, né? Que fica aquela época que você precisa reestruturar sua coisa, a casa, família, como é que vai ser, você precisa colocar algumas coisas no lugar. E eu sempre fui muito tímido, assim, e eu queria fazer uma coisa totalmente diferente para as pessoas olharem e falar assim, nossa, mano, mas isso não tem nada a ver com você, será que é você mesmo que tá fazendo esse tipo de coisa? E aí foi onde que apareceu o teatro na minha vida, mas foi assim, eu tava caçando alguma coisa, assim, para fazer diferente e tal, e meu irmão tava num grupo de teatro lá de uma empresa que ele trabalhava, ele era controlador de acesso lá no Shopping Morumbi.
E a empresa oferecia cursos e atividades extras, trabalho para os funcionários. E todos os funcionários tinham que participar, aquela coisa, né? Você é livre, mas todo mundo tem que participar. E aí ele é instrumentista, toca tudo que é instrumento que você dá na mão dele, ele sai tocando. Só que ele é muito sossegadão, assim. E aí ele ia entrar no negócio de música, só que ele ficou enrolando. Chegou no dia, não tinha mais vaga para a parte de música. Só sobrou o teatro. E ele tinha que entrar em alguma coisa, para não ser penalizado pela empresa. E aí ele entrou no teatro. Aí eu lembro até na época que ele saía final de semana, sábado, domingo e tal. Aí minha mãe, o seu irmão foi ensaiar. Eu achei que era coisa de música. Ele falou assim, não, mas foi pro teatro. Eu falei, meu irmão, fazendo teatro, mas que coisa é essa? Os caras vão zoar ele na rua, velho. Vai falar que é coisa de viado isso aí. O moleque fazendo teatro, já tá com 18, 20 anos. Tinha muito preconceito com relação a isso aí. E aí, quando chegou na apresentação, ele chamou todo mundo aqui de casa. Meu filho até foi na época, a gente foi junto. Foi o meu pai, minha mãe, meu filho foi junto. Quando a gente chegou lá, a peça lá era o Don Quixote. E ele entrava em cena cantando e tocando violão, cara. Não tinha um foco bem no fundo do palco, lembro se fosse hoje. Ele vinha andando, fazendo a transição na cena, até chegar na ribalta. Aí ele sentava ali e começava a fazer a introdução da peça ali, cantando a música lá de vencer o inimigo invencível e tal. E eu achei aquilo maravilhoso. E pro meu irmão, que assim, eu jamais imaginaria também que ele faria teatro, né? Porque a gente, tudo criado aqui, a gente tinha esse negócio, né? Mais tímido, mais retraído. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, mano, acho que é isso aí que eu vou fazer. Porque meu irmão ele só fez aqueles 6 meses e parou. E aí eu fiquei procurando escola, até que eu encontrei uma escola ali no... Eldorado, Shopping Eldorado. Isso, que agora não tá mais lá, né? Agora é outra escola que tá lá, mas na época era o Teatro Escola Macunaíma. E aí só lá no Macunaíma eu acabei ficando 5 anos, cara, fazendo teatro lá. Show. Depois que terminou lá, eu queria algo a mais, aí fui fazer teatro musical em outra escola e fiz mais 2 anos de teatro musical, né? E tudo nessa pegada. Ensaio semana, final de semana, correria com cenário, figurino, aquela loucura toda. Mas aprendi bastante. Teres, é um prazer ter você aqui. E ainda dentro do teatro, Teres, eu quero que você diga para nós aqui, teatro, o que representa para você? Teatro é uma coisa mutável e está muito ligada ao ser. Então o teatro ele vai servir para você dizer o que o seu ser quer dizer. Então eu digo que é mutável por quê? Porque o que eu era há 10 anos atrás, o meu teatro de 10 anos atrás, não é mais o teatro de hoje. A minha crença mudou, algumas coisas mudaram, né? Por isso que ele é mutável. Mas ele é mutável de uma forma que sempre a gente vai querer transmitir eu vou dizer verdade, tá? Porque alguns dizem que a verdade é relativa, outros dizem que existem, outros dizem que não, mas a verdade ela existe. Então, para mim, o teatro é tudo isso, sabe? Você falou na questão de você ter mudado ao longo desse tempo. Você acha também que o teatro mudou, a linguagem do teatro? Eu digo isso comparando com a música, por exemplo. Antigamente, ou há anos atrás, a gente tinha música que falava de coisas relacionadas à política, ou alguma coisa relacionada à família. Ou seja, a música, ela tinha uma mensagem. Hoje a gente vê mais música para dançar, que fala de balançar, dançar, aquela coisa toda. O teatro teve essa mudança também? Ele transmitiu alguma coisa, mudou? O que você vê nisso? Não, então, o que acontece? O teatro, sua grande maioria, todas as pessoas que trabalham nesse meio, elas têm já um viés progressista, um viés político em cima disso. Todas as peças de teatro, eu vou dizer para você, são feitas em cima de alguma pauta política, querendo falar sobre algum assunto que eles não julgam certo, ou que eles querem mudar, ou que eles querem obrigar as pessoas a verem daquela forma. Então, eu posso dizer para você que ela mudou, mas mudou da concepção na qual o teatro foi criado. Como que surgiu o teatro? Por que surgiu o teatro, né? E tudo começa com a música. Porque a música era uma coisa que dividia... Sagrado e o profano. O sagrado e profano. Então, quando as pessoas cantavam, dançavam e pulavam, era para poder chegar mais perto do sagrado. Desde a época de Dionísio que foi o primeiro a interpretar os deuses, né?
fazendo interpretação dos deuses gregos que se acreditavam lá na época na época dele, dos filósofos e tudo mais. Ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro que começou a fazer essa coisa de interpretar. E ali ele já fazia uma crítica e uma sátira com os deuses, né? Então acho que já teve essa mudança aí, né, de fazer essa crítica, né, na época, né, que eram os deuses, e hoje a gente tem de fazer essa crítica ao sistema político, à religião, porque não, a gente vê muita peça, né, que critica, até você vê esse negócio do Porta dos Fundos aí, que criticam a religião cristã e tudo mais, né, sempre com esse viés. Então acho que ele mudou lá, e desde então não houve mais uma mudança, porque toda peça, e eu posso afirmar para você com 100% de certeza, que toda peça que a gente vai assistir, toda filme ou qualquer série, ela tem lá o seu viés político nela. E aí com todas as pautas que a gente tem hoje, com pautas esquerdistas, com pautas feministas, com LGBTQI, XYZ, WA+, gênero, né, de homem, mulher, negro, o racismo, tudo isso você vê. E agora, inclusive, até com a tal da Covid. Mas então, o politicamente correto, você acha que atrapalhou, Déris, o teatro? Demais. Demais, porque é uma coisa que, assim, a gente sempre existiu. Olha só pra você ter ideia, quando a gente pensa no bobo da corte. Quem que era o bobo da corte? O bobo da corte era o único cara, a única pessoa que podia fazer uma interpretação do rei, zoar o rei, satirizar sem ser morto. Qualquer pessoa que satirizava o rei, um transeunte qualquer, que satirizava o rei, era morto em praça pública. O povo da corte era o único que podia fazer isso, inclusive o rei dava risada. Hoje não pode ter mais um bobo da corte. Não. A não ser que ele seja do viés da patota da maioria, que hoje no Brasil é a parte progressista esquerdista. Por exemplo, você não pode mais fazer piada de gordo, você não pode mais fazer piada de nordestino, você não pode fazer mais piada de negro, não pode fazer mais nada. Hoje, por exemplo, se os Trapalhões estivessem começando hoje, eles abrirem o programa no domingo, segunda-feira acabava. Pode crer. Déris, eu tenho mais uma pergunta para você. Dentro desse politicamente correto, estamos tendo a volta do regime militar ou é exagero da minha parte? Para voltar o regime militar, eu acho que não volta mais, tá? Aquele regime de exceção que aconteceu foi ruim, mas sendo bem sincero para você, foi ruim para quem estava na vagabundagem. Se você perguntar para qualquer tiozinho, cara, pergunta para ele como é que era trabalhar, sair de casa para trabalhar, como é que era para onde ele ia se divertir e quando ele voltava para casa. Qual era a sensação de segurança que as pessoas tinham? Lógico que teve as suas coisas ruins, teve uma criação danada de muitas estatais que depois, até hoje, estão aí. Eles deixaram de olhar para a educação, tanto é que depois os progressistas tomaram as universidades, tomaram tudo, e esse a gente está vendo isso que está acontecendo agora. E eles só se preocuparam mais com essa questão de crescimento econômico e com pauta de costume. Mas nem a questão de perseguição e tudo, não é isso tudo que as pessoas contam. Porque se fosse dessa forma de perseguição tão grande, não teria tantas pessoas assim do outro lado, do outro viés, terem feito tudo o que fizeram. Terem dominado toda a cultura no Brasil, terem dominado todas as universidades e terem chegado ao poder da forma que chegou. Déris, por gentileza, essas pessoas exiladas, como é que você vê esses artistas, seja na área da música, na área do teatro, etc. Como é que você vê essa questão deles dizerem que foram exilados? Fiquei junto aos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética para derrotar os nazistas, né? Se juntaram por causa de uma questão que era temos que derrotar o mal maior, e na verdade era. Depois que tudo isso passa, ainda fica aquela questão de aí, quem que vai dominar agora? Né? Estados Unidos ou União Soviética? E aí a gente começou a ter essa questão da Guerra Fria, né? Só abrindo um parênteses. Quando os caras falam que na Rússia eles colocaram aquela cadela, não me recordo o nome dela, que colocaram no espaço e tudo mais, sofreu psicologicamente, sofreu tudo que ela morreu de uma forma assim, que era como se fosse judiando tanto do bicho, que ele morreu meio que como se fosse de infarto. Você imagina você fazer isso com um cachorro hoje, o reboliço que não daria. Pensar. A Laila, né? Ela sofreu tudo isso. Né? Isso era só um parênteses, era só para poder exemplificar.
como que essa questão do comunismo lá, cabeça da União Soviética funcionava. E aqui no Brasil a gente tinha muita gente que estava de acordo com aquele regime lá, com tudo que acontecia. Inclusive, o Jango ele já estava quase com uma perninha lá, uma perninha cá, né? Então o que acontece? Quando o Jango ele abandona, porque na verdade ele não foi deposto, ele abandonou o Brasil. E na época o Brizola ainda falou para ele, ó, vamos fazer o seguinte, a gente coloca tipo um semipresidencialismo aqui. O Brizola que estava organizando tudo. E aí ele fica exilado, ele mesmo sai fora do país e declara não, na verdade quem declara, o Congresso naquela época declarou vaga a cadeira da presidência. E a população já tinha ido para as ruas pedindo que os militares intervissem e administrassem por enquanto ficasse aquela bagunça que estava acontecendo. Em resumo, assim, todos aqueles que se sentiam ameaçados de alguma forma, eles saíram do país, não foram os militares que colocaram eles para fora do país. Eles simplesmente saíram do país, assim como o João Willis fez agora, quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele foi morar, não me engano se foi na França ou na Espanha, para o Portugal, para onde foi, e ele se diz que foi exilado. Mas mentira, ele catou um aviãozinho aqui em primeira classe e foi embora, porque ele quis. Então não foram os militares que exilaram essas pessoas foram embora porque elas quiseram. Umas porque defendiam esse regime comunista falido, e outras, sabe por quê? Porque assaltavam banco para comprar arma, para ficar trocando tiro com os militares. Deres, a minha última pergunta dentro desse contexto talvez você já tenha lido um livro escrito por Caco Barcelos, chamado Rota 66. Se você leu, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro, que é um livro que retrata muito a má disciplina de muitos militares, né? O que você pensa sobre isso? Então, tinha mesmo, até hoje temos, né? Eu não li o livro, tá? Mas até hoje a gente tem má conduta dos militares. A questão é que a gente teve uma época que foi mais branda, e a gente teve o ápice, né, dessa questão da violência, que foi quando foi instituído o ato institucional número 5, que era um ato que era para reprimir com a violência ou extrema violência todos aqueles que de alguma forma iam contra o regime. Mas ali, isso é o que eles dizem que ia contra o regime, mas era só para poder terminar o que eu estava falando anteriormente. Tanto é que depois, quando o Figueiredo ele coloca anistia, todos esses autoexilados eles voltam para o Brasil e ficam tranquilos por aqui. Então esse ato, agora voltando para a questão do AI-5, ele só foi instituído por quê? Porque toda essa galera estava começando a roubar banco, a assaltar, invadindo os quartéis, jogando bomba. De todas as leis que existem, eu prefiro ficar com a terceira lei de Newton, que para toda ação há uma reação com a mesma força. Então, assim, igual ao contrário. Exatamente. Então, assim, esse ato ele só foi instituído porque da forma como estava no Brasil não podia mais ficar. Eu não estou falando que foi certo ou que foi errado. Eu só estou falando assim, tem uma força, tem uma ação, você tem uma reação. Foi por conta disso. Os caras estavam matando geral. Inclusive, os próprios comunistas matavam a galera do seu próprio partido quando eles não queriam mais participar daquilo. Vários foram mortos. Só que assim, a bala que sai do cano do comunista não conta. Eles só contam a bala que sai do revólver do policial ou do militar. Isso que é verdade. Até hoje é assim. Você viu os 3 meninos lá que foram mortos pelos caras do PCC porque roubaram a gaiola? A Globo ficou quietinha. Os meus 3 menores de idade. Por quê? Porque a bala saiu do cano dos traficantes. Se a bala tivesse saído do cano dos policiais, eles estavam até hoje falando. Pode crer. Agora... E de uma só vez, quando você foi para Londres, você assistiu alguma peça teatral? Assisti 2. Eu assisti O Fim da Jornada de Johnny e assisti era como se fosse um musical, na verdade, do John Lennon, que chamava Por Detrás dos Óculos do Lennon. Eu tô fazendo uma tradução bem literal, assim. Você foi para Londres, você viu a diferença que é em Londres, né? E a diferença que é no Brasil. Tudo que acontece aqui
Você acha que poderia ser diferente? Poderia, não adianta. Tudo que vocês me perguntaram, eu sempre vou colocar um viés político em cima, porque não tem como. Mas respondendo essa tua pergunta, Edmilson, se teria como ser diferente? Teria, se não tivesse sido proclamada a República em 1889, quando escorraçaram o Dom Pedro II daqui. Que foi aí que começou a nossa decadência. Porque, para você ter uma ideia, até ensino de língua estrangeira a gente tinha nas escolas, que foi o nosso imperador que colocou. Então, além do português, as pessoas tinham na escola, mas tinham o inglês, o espanhol e o francês. Então, assim, era coisa que ele fazia, porque só ele falava 7 e escrevia 15 em idiomas diferentes. E acabou como? Só para concluir. O cara chamado Getúlio Vargas, que todo mundo coloca ele como pai dos pobres, que criou a carteirinha azul da CLT, foi que acabou com isso, tá? Ele sim, escorraçou todos os professores de língua estrangeira do Brasil e acabou com língua estrangeira no Brasil. Então, se hoje nós ou vocês pagam um curso de inglês para estudar, agradeça ao Getúlio Vargas. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, hoje nós temos muita informação, né? As pessoas hoje têm informação a todo momento, seja Sim. ela boa ou ruim. É difícil filtrar o que é bom e o que é ruim. Então eu te pergunto o seguinte, a internet mais atrapalhou ou ajudou? Cara, é que nem eu perguntar para você. Eu vou te devolver com outra pergunta. Todo final de ano, a gente tem, sei lá, morre acho que mais ou menos quase 2.000 pessoas aí nas autoestradas e rodovia. O carro foi uma invenção boa ou foi uma invenção ruim? Boa. A mesma coisa a internet. A tecnologia em si, ela não é culpada. É como a gente faz o uso dessa tecnologia. É assim como o carro, o avião, ou até mesmo a arma. Cara, o pessoal às vezes fala tanto de arma, isso aqui. Pô, mas se todo mundo tem arma branca em casa, pô, concordo que tem muita informação falsa, tem muita coisa, mas também tem como você verificar, não se basear em apenas uma mídia ou grande mídia, como o pessoal fala, né? Se não sair na grande mídia, não vale. Mas e quando a grande mídia mente para você? Então você tem esse ramo de informações onde você pode buscar. Mas eu acredito que sim, ela veio para ajudar, mais ajudar do que atrapalhar, cara. Ajudar em todos os sentidos, tipo, nessa questão de a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? De fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Se não fosse a internet, não seria possível. Estamos usando para fazer de uma forma, para fazer um produto bacana, de vender, de falar sobre a nossa ideia. Teres, uma pergunta, voltando ao teatro. Eu queria que você dissesse para nós uma ou mais peças que você fez e que você disse, isso tem tudo a ver comigo, isso me representa. Como eu estava falando para vocês que o teatro, ele é mutável, né? De acordo com as nossas experiências. Se eu falar para você, teve uma ou outra que eu não gostei muito, mas teve muitas peças que marcaram, assim. Uma peça que foi bem bacana que a gente fez, na verdade foram duas, assim, que me marcou. Foi uma peça que a gente fez na formatura, que era Nós, o nome da peça. Que a gente pegamos alguns textos do August Strindberg, que era o Rumo a Damasco, o nome do texto, e a gente fez algumas adaptações, colocamos algumas coisas de vida nossa, e fizemos uma peça falando sobre a questão humana, né? Foi bem bacana, assim. Até os professores na época que foram assistir, se emocionaram pra caramba com o trabalho, foi um negócio bem bacana. E uma outra peça que a gente fez foi uma peça chamada Tudo Sobre Minha Mãe, que foi uma peça que a gente fez baseada numa adaptação do filme do Pedro Almodóvar, um filme espanhol. O sofrimento que aquelas pessoas viviam ali, a gente vê, inclusive hoje tem muita gente sofrendo daquela forma. E ali tem pai, tem mãe, tem pessoas que são médicos, tem policial, tem um monte de gente, cada um ali sofre de um jeito, né? E muitas vezes a gente não vê, né? Não enxerga, porque a gente, olha o estereótipo, mas não enxerga que ali dentro tem um ser humano que sofre, né? Independente do que ela faz, que escolheu para fazer com a vida dela, tem um ser humano ali que sofre, né? E às vezes tá ali porque não tem muito o que fazer, né? Caiu ali, não consegue sair mais e sofre com isso, né? Cara, mas você fala financeira, você fala? Porque, pode assim, ser financeira, pode porque ser de divulgação, pode ser de participação, alguma dificuldade. Porque dificuldades são várias, né? Por exemplo, se o cara tá lá no estado do Pará, lá em cima, lá, ele conseguir aparecer, assim, vai ter que fazer um trabalho muito bom, ele sozinho, suando, ralando, mas aparece. E aí vem aquele negócio que o Edmilson perguntou sobre a internet. A internet vai ser, nesse lado, ela vai ser a coisa boa, vai fazer o cara sair de lá e alavancar. Só que às vezes o cara vai ter que ralar muito.
ou então o cara vai ter que vir para algum polo. Ele vai ter que fazer a ponte Rio-São Paulo para poder estar nesse meio. Então essa é a dificuldade, porque no Brasil, por ser um país continental, e você tem um distrito que gerencia tudo, então essa questão da cultura ainda fica muito precária. Então, se a pessoa não está no eixo Rio-São Paulo, para ela poder, porque eu estou falando assim, ela pode fazer arte lá no Pará, pode, vai fazer arte, vai vender seu trabalho lá, vai. Mas o que eu estou falando assim, dela conseguir colocar isso para o Brasil inteiro, ou para o mundo, e também poder viver daquilo, não sobreviver, né, catando migalha, mas para poder viver daquilo, ela vai ter que chegar eixo Rio-São Paulo e vai ter que estourar, ou cair em alguma emissora, ou cair em algum grupo de teatro que tenha recursos, né, que consigam fazer aquela arrecadação por meio da lei Rouanet, muito mais produtoras grandes, aí sim o cara consegue. Mas isso aqui, mesmo assim, em Eixo Rio São Paulo, ele é um mercado bem restrito, bem fechado, assim, sabe? Porque já tem uma galera que já está no mercado há mais tempo, então um amigo do meu pai me ajuda, então tem muito disso. É bem competitivo, né? Tem a questão do competitivo, mas tem muita coisa do encaixe, né? Então você meio que tem que, além de tudo isso, de estar nesse eixo de São Paulo, vai ter que dar um jeito de estar no meio dessa patota. E Denis, os socialistas que não dividem nada, né? Você já se sentiu discriminado alguma vez nesse meio? Discriminação racial, De sexo, dinheiro, não. Sexo de dinheiro, não. Agora, política, sim. Porque, como eu te disse, 90% são de viés esquerdista, de viés progressista. Se ela souber que você defende livre mercado, que você não compactua com comunismo, feminismo e todos os ismos da vida, você vai sofrer sim preconceito, você vai ser cancelado, você não vai ter trampo, as pessoas não vão te chamar, as pessoas vão te cancelar, vão bloquear seu número no WhatsApp, apagar e nem te responde quando descobrem. Essa é a grande verdade. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, aproveitando esse gancho aí, que é muito interessante. Você falou que tudo tem um viés político e tal, né? Hoje você tem conhecimento de outras pessoas que também defendem as mesmas ideias que você defende? Cara, se defende, pra ser bem sincero, eu não sei, porque assim, se sofrem e tal. Porque tem aquela galera que vai preferir ficar escondida, que vai preferir ficar, vamos usar o termo aqui que se usa para neutra. Pro outro lado? Não, neutra não, vai ficar dentro do armário mesmo, não vai sair. Porque ela sabe que se ela sair, ela vai ser atacada, ela vai ser agredida. Então, ela vai se dizer um isentão. Não tô nem lá nem cá. Mas quando ela não tá nem lá nem cá, ela tá lá. Ô, Déris, mais uma pergunta. Você tem colegas como nós assim, que são cegos e deve ter outras pessoas que você conhece de repente com algum tipo de deficiência e participou de teatro, aquela coisa toda, conhece muita gente. Meu, conta uma presepada aí, seja sua mesmo ou que aconteceu com alguém, conta uma presepada sua aí. Presepada a gente faz tudo que é lugar, cara. Então, às vezes acontece. Eu vou contar uma aqui que acho que é a mais leve. Eu trabalhei, durante as minhas andanças trabalhando, eu trabalhei 6 anos no supermercado, que era do grupo Pão de Açúcar, né? A gente quer um cachê do Pão de Açúcar aí. Exatamente, pode mandar aí pra nós aí que nós aceitamos. E aí, a gente trabalhava durante 6 anos, então eu fiz uma amizade ali, né? E a gente tinha uma gangue ali que a gente chamava, éramos 6 caras que trabalhavam de noite, né? De madrugada. E a gente zoava muito com o outro ali, cara. Ali era, falar de bullying, ali era bullying todo dia. A única graça do trabalho que a gente ia era porque chegava a determinada hora da noite, da madrugada, alguém ia ser zoado, ou eu ia ser zoado também. Não tem muito disso. E aí uma vez a gente tava no refeitório, a gente desceu pra comer e tal, e aí os caras começando a falar de mulher, não sei o que, aí um zoando o outro, falando de futebol, aquelas conversas aleatórias, que tá um monte de macho na mesa, aquela conversa aleatória, né? E aí o cara foi e abriu a carteira assim na minha frente, e ali tinha uma foto, 3x4 do lado assim, né? Todo mundo, né, costumava levar uma carteirinha dentro da carteira, a foto é 3x4. Hoje em dia não mais, mas quem é da minha época, nascido nos anos 80, quando chegava a fase adulta, já tinha lá uma fotinha do lado, né? Aí ele zoando tal, ele me zoando, seu negão, não sei o que, ia zoando ele, chamando ele de gago pra lá, e zoando o outro que era magrelo, feio lá, não sei o que. Aí ele falando, não, você tem que ver isso aqui. Aí ele tinha um bagulho do Palmeiras, né, palmeirense roxo, não, mas aqui é Palmeiras, não sei o que, e do lado aquela fotinha 3x4, falei, você tá falando de mim, mas que é esse demônio aí do lado aí na foto? Aí ficou aquele silêncio assim, aí os caras já começaram a olhar pra mim,
Falei, o que foi, mano? Ele, ô negão, essa aqui é minha mulher, mano. Mano, eu não sabia onde enfiava a cara, velho. A primeira reação foi, eu falei, mano, desculpa, eu achei que essa pessoa na foto era você, por isso que eu falei que era esse demônio. Eu falei de novo, eu falei, cara. Aí eu falei, mano, essa não foi boa, não. Nessa hora, o meu espírito saiu do corpo, foi pra um lado, o coração entrou pra debaixo da mesa e o resto do corpo ficou lá. Não sabia pra que lado cada pedaço do corpo corria. Fui lá pedir desculpa pra ele, porque eu acho que ele tava com o cabelo curtinho, sabe? Quando corta o cabelo assim, tipo quadradinho e tal. Eu tinha certeza que era um homem naquela foto. Ele não tava com cabelo grande. Aí ele, ô negão, minha mulher, mano. Falar de mim? Pode, pô, mas não fala da minha mulher. Fala, Ô, Deres, a minha última pergunta mesmo, assim... às vezes eu falo que é a última pergunta, mas os assuntos vão tomando outra proporção. Esse negócio de pergunta que não teve última, não. Eu queria te perguntar, dentro desse convívio, que não é novidade pra ninguém aqui, né, que nós todos, a maioria aqui somos pessoas com deficiência visual ou cego, como falava antigamente, qual foi a presepada que você aprontou quando você conheceu pela primeira vez na tua vida uma pessoa com deficiência visual? Conta isso pra nós. Aconteceu comigo. Cara, de presepado teve várias, mano. Tipo, de o cara quase cair da escada, né? Ou o cara chutar uma tartaruga no meio da rua, né? Que você tá guiando às vezes o Edmilson, aí você passa e não olha, aí faz ele passar na tartaruga e faz ele tropeçar na tartaruga, aquelas coisinhas que tá no chão lá. Mas a presepada que eu fiz assim com o Hermes uma vez foi a gente que tava vindo lá do CTI, lá pra cima, não sei se era do CTI ou se era lá do... Mas não foi por querer, né, mano? Mas foi uma presepada. Caramba, mano. Eu falei, cara, é porque nós tava vindo trocando ideia e dando risada. Eu queria esconder o sangue, mano, mas não dava. nós saindo ali, trocando ideia, dando risada, nem lembro o que nós tava falando. Aí nós passamos perto de uns galhos de árvore, vai passando de beleza. Aí, mano, mas deu uma cacetada, foi tão forte que ele tava segurado no meu braço, eu senti o tranco. Eu senti o tranco dele no meu braço, velho. Eu sanguinho desse. Eu imagino. Aí começou a descer um melado. Você matei o cego. Não, na hora eu falei, mano, ele deve estar vendo estrela, velho. Deve estar cheio de estrelinha na visão dele lá. Falei. E aí começou a descer o melado assim. Aí nós pegar um papel pra tentar se tancar. Eu lembro que teve um cara que deu uma carona pra gente depois. Foi, né? Olha, e aí, é uma carona ainda. E aí ele ficou com... Aí depois do corte ficou um calombo, mano. Aí eu fiquei mal pra caralho. Eu falei, cara, eu preciso prestar mais atenção, velho. A gente fica às vezes conversando, dando risada. Às vezes a gente convivia tanto tempo junto, né, Hermes? E eu nem, tipo assim, já olhava o Hermes assim, porque ele tem deficiência. Pra mim, todo mundo sempre foi uma pessoa, todos vocês aí, quando dava a gente, uma pessoa normal. Aí eu fiquei comigo, eu falei, mano, eu preciso prestar mais atenção quando tiver dando com os caras, porque eu passei ali, né, vai que fosse um buraco, fosse, né, um negócio que o cara caísse mesmo. Além que teve uma vez também, né, que mais frente, você tava caindo da escada e enfiar a mão assim pra você não cair também. Aquela ali você me segurou, né, ali você me salvou, né? Não, mas eu não vou falar assim que eu devo a minha vida pro Deres, essa eu vou contar que acho que ele vai lembrar. A gente um dia tava indo uma galera almoçar e a gente trabalhava junto, né? E aí a gente indo almoçar e na volta, você lembra do ônibus? A gente foi assim e você colocou a mão no meu peito assim, me puxando assim, que o ônibus veio bem na nossa direção. Foi, mano. Nossa, aquele dia foi tenso também, velho. Foi tão rápido o negócio que ele me jogou, depois ele... Pô, desculpa aí. Quase que o Deres soube e falou, você conhece o final de Edmilson? Mano, mas aquele dia o cara do ônibus, ele veio muito rápido, velho. E o semáforo, sabe quando o semáforo tá laranja e vai fechar? Aí o cara faz igual o Júlio, acelera. Aí eu falei, mano, o cara veio e aí que ele foi parar, tinha um monte de areia. Isso, é verdade. E o busão não freou. O busão veio na areia e veio meio derrapando. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu fui meti a mão no peito dele mesmo pra puxar ele pra cá, porque o busão ia passar bem onde nós tava, velho. Falei, você é louco, o cara veio, e o semáforo, falei, não vai dar pra passar. Aí não deu, aí ele foi frear. Aí o dia que ele freou, foi derrapando na areia. Falei, pronto, já era. Vai fazer logo um strike. Então são coisas assim que acontecem, tem que tá ligeiro, né? Por você e quando você tá guiando, né? Tem que estar muito atento, cara. Ô, Deres, Deres, que via você andando com essa galera deficiente e tal, que você trabalhava junto aí pessoalmente, quando nós estávamos em home office,
alguém já fez algum comentário muito tolo, muito imbecil, que você teve que responder, ou que você pelo menos ficou muito revoltado, assim, falou assim, peraí, eles são meus amigos, o que você tá comentando aí? O que é isso? Existiu isso com você também? Conta pra gente. Então, eu não sei, porque às vezes, o que acontece muito, né? Que às vezes o pessoal sabe que, tipo assim, que nem o Emerson, a gente andava muito junto, né? E que nem eu falei pra você, o Emerson pra mim sempre foi um cara como outra pessoa qualquer. Então, como qualquer outra pessoa qualquer, ninguém vai ser louco de falar do seu amigo mal pra você, né? Que aí a pessoa já olha pra você também, já olha o tamanho do cara, já olha o tamanho do negro, o cara falou, mano, cê é louco, vou falar alguma coisa do maluco. Pra quem não sabe, o Deres tem 1,95 m, né, Deres? 191, mas já deve estar encolhendo, já que eu já tô chegando nos 40, já tá encolhendo. Então acho que é por isso, as pessoas nem comentam, porque já sabem que o chumbo vai ser grosso já, né? Então nunca presenciei assim, falando, mas se tivesse falado, cara, se eu visse alguma coisa, lógico que eu ia rebater. Ô Deres, a última pergunta que eu queria fazer pra você, qual o legado que você quer deixar? Cara, falando um pouco de legado, a gente sempre pensa na família, né? Para quem tem filho, para quem tem alguém aí. Mas para quem não tem, a gente também sempre pensa em deixar para as pessoas que possam, sei lá, um escritor deixa um bom legado, suas obras para os próximos que vão ler, né? No meu caso, o que eu quero deixar de legado para o meu filho é que a verdade ela existe e que não é relativa, né? E que a gente tem sempre que fazer o certo, independente de qualquer coisa. Independente de que se alguém vai achar ruim, ou, sei lá, até as últimas consequências, dependendo do que for, mas a gente sempre tem que buscar pela verdade, independente disso. Eu percebo que muito disso isso hoje em dia tem mudado muito, porque as pessoas estão deixando, às vezes, a verdade de lado para poder, sei lá, estar inserido num grupo, estar inserido num espaço social, né? E tem vários jovens assim hoje já perdidos por aí. Então o legado que eu quero deixar é deixar para minha família, para o meu filho, de que a verdade ela é possível de ser alcançada e temos que fazer o certo independente de qualquer situação. É isso aí, meu mano Deres, queria te agradecer por ter participado aqui do nosso quadro Isso Que É Legado, valeu mesmo, obrigado por ter participado, hein? Eu que agradeço a participação, agradeço aí o tempo, né? Agradeço também por vocês terem me chamado aqui para poder fazer esse quadro aqui com vocês. Muito bacana esse papo aqui, da gente explanar todos esses assuntos, né? E vamos lá. Muito obrigado aí, valeu e até a próxima. E Deres, tem um canal, quer deixar seu canal aí pra gente, por turma que quiser seguir? Eu tô no projeto aqui, né, criei um canal, né, desde setembro aqui de 2021, que é o canal do Paracleto, né? Lá eu faço vídeos de conteúdos, eu tiro sarro sobre política, faço alguns conteúdos também sobre coisas do cotidiano, sabe? Como você se livrar do Leviatã, porque eu chamo lá do Estado, né? Como que você pode, sei lá, se livrar de pagar determinados impostos, se livrar de determinadas taxas, não deixar que determinadas coisas implantadas pelo Estado também possam te fazer de otário. Então eu faço vários vídeos nesse sentido, sempre com humor, né? Sempre ali, na verdade, com foco de te alertar para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? De uma forma legal ali, descontraída. Então o canal do Paracleto ali no YouTube, vocês vão achar lá vários vídeos lá. Então quem puder ir lá e se inscrever no canal, curtir, compartilhar, eu fico muito agradecido. Valeu. Valeu, Edmilson. Falou, gente, valeu, até mais. Deres, eu agradeço você por ter participado aqui conosco e eu já tô inscrito lá no canal, achei muito legal o teu canal lá. Valeu, obrigado. E Dario. Obrigado, meu amigo Deres, pela sua tão honrosa participação aqui conosco, por contribuir com o nosso conhecimento. Espero te encontrar em outras situações aí para a gente debater mais sobre todos esses assuntos tão maravilhosos que nós debatemos aqui no nosso podcast. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Deres. Obrigado mesmo por atender o nosso convite. E a todos que estão ouvindo, pula lá no canal do Deres, curte lá o conteúdo, se inscreve lá como a gente se inscreveu. E é isso aí. Valeu e até a próxima, galera. Isso aí, pessoal. Esse é o quadro Isso Que É Legado.
Se você quer participar de um de nossos quadros, entre em contato conosco pelo e-mail 3nocegos@gmail.com. Siga-nos no YouTube, Instagram e Spotify. Nos ajude a divulgar nossos conteúdos. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até a próxima!